Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de teatro, de música, de rádio, de literatura e até de medicamentos. Os nossos convidados são Yashar Zambuzzi, que é ator e que está reestreando o monólogo Para Onde Ir, que vai estrear aqui no próximo, no próximo dia 7 de julho, aqui no Rio. Prazer em tê-lo aqui. O prazer é todo nosso. Obrigada, Yashar. Nós estamos com o Diogo Monzo, que é pianista. Ele está lançando CD em homenagem a Luiz Essa. Ótima ideia. Obrigado. Apresentado pelo Rui Castro, né? Pelo Rui Castro. Olha só, aí a gente resolveu trazer o Rui Castro, que é escritor e que está estreando uma série de programas sobre a Bossa Nova nas rádios MEC, AM e FM aqui do Rio. Prazer, doutor Rui. Estamos com o doutor Gilberto Amorim, que é oncologista, e ele vem falar conosco sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, é isso mesmo? STJ, né? Supremo Tribunal de Justiça, de suspender a compra pelo SUS de medicamentos importantes contra o câncer. Todos os outros, né? Não só contra o câncer. Enfim, complicadíssima essa história, Bastante. A gente vai conversar sobre isso. E estamos com a nossa produtora de web, Camila Abreu, que vai explicar para vocês como participar do nosso programa hoje. Camila. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Para participar do programa é muito simples, basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados, usando a hashtag Sem Censura. Olha, você sabe que a gente não está transmitindo pelo Face? A gente não conseguiu entrar. Você está vendo? Você está conseguindo ver aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar aqui a página, então. Bom, enfim, se tiver, você avisa que a gente vai seguindo e a gente avisa. Pode deixar. Vamos conversar com o doutor Gilberto. Até a data de ontem, anteontem, quando foi essa data dessa suspensão do STJ? A decisão foi no final de maio. Tá. Já tem mais ou menos um mês. Se eu tivesse um câncer de mama em estado metastático, eu poderia... Aí o senhor me diz assim, Vera, você só resolve... É um nome fantástico. Trastuzumab. Trastuzumab. Só isso vai te ajudar. Aí eu digo, ok, no SUS não tem, eu tenho que entrar com uma ação na justiça e conseguir esse medicamento. Só que, a partir de maio, nem assim eu consigo. Na verdade, assim, é importante explicar para os telespectadores, para todo mundo, que essa decisão, ela se refere à suspensão específica, assim, de alguns processos que acontecem Brasil afora, em que as pessoas pleiteiam esses medicamentos que não estão na tabela do SUS. Então, existe até desde medicações mais básicas, como remédios para pressão, remédios para outras doenças, como Parkinson, um diabético que tem insulina. Existe uma atenção básica de medicamentos, como se fosse uma cesta de medicamentos básicos. Isso vem de uma portaria de 2009, então essa portaria tem essa listagem. Essa listagem, naquela época, já estava bastante desatualizada, mas essa portaria persiste. E aí, ao longo do tempo, vários medicamentos, várias demandas da população, através da Defensoria Pública ou de outros advogados, vêm pleiteando medicamentos que estão fora da tabela. Muitas vezes, os juízes acabam dando essas liminares, obrigando o Estado a cobrir esse tipo de tratamento. Está lá na nossa Constituição que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, embora esse entendimento seja complexo e leve em consideração várias questões, os juízes, muitas vezes, se você tem um relatório médico dizendo que você precisa de um determinado tratamento, vou dar um exemplo bem simples, o cidadão tem um glaucoma e ele precisa de um determinado tipo de colírio para controlar a pressão ocular e aquele colírio básico da tabela do SUS não está mais funcionando, se ele não tem dinheiro para aquele medicamento, se ele não receber esse colírio através dessa demanda, ele pode ficar literalmente cego. E aí, em algum momento, ele tem uma liminar dizendo que, ok, o Estado é obrigado a fornecer porque saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Muitas vezes o Estado entende que, sim, mas se tem que estar na tabela do SUS. E aí você começa a ter recursos. E o que o STJ, na verdade, não é o STF, é o STJ, decidiu, existe um juridiquês nessa história, que eu não sou médico, mas quando você começa a ter recursos muito repetitivos sobre um mesmo tema, mesmo que possa ser relacionado a medicamentos oncológicos que não estão na tabela do SUS, desde medicações simples, como um tipo especial de insulina, que um paciente jovem que tem um diabetes complicado precisa, você começa a ter diferentes recursos, é como se desse uma travada no sistema de, olha só, vamos dar uma parada e organizar isso. E aí o STJ tem que decidir para que as próprias instâncias
A gente hoje em dia está aprendendo o que é primeira instância, o que é segunda instância, que eu até no outro dia não sabia. Mas, enfim, essa decisão do STJ, que é aguardada, não tem um prazo para isso, pode ajudar essas diferentes instâncias Brasil afora para que tenham uma leitura uniforme. Pelo que eu estava lendo, tem um prazo, sim, de 1 ano. Sim, mas o problema é que as pessoas não necessariamente podem esperar. Voltando ao seu exemplo, se você tem um tipo especial de um câncer de mama que tem uma proteína diferente lá chamada HER2 positivo, e aí você tem uma doença mais avançada e precisa de um determinado medicamento, muito embora a gente use esse medicamento na rede de convênios já há muitos anos, isso não está na tabela do SUS, digamos assim. Isso não é contemplado pelo SUS e, então, medicamentos como esse e outros, muitas vezes as pacientes acabam sabendo que é necessário para aquele caso. Muitos desses medicamentos aumentam muito a expectativa de vida, a sobrevida dos pacientes, no caso, falando de oncologia, pode às vezes triplicar contra o tratamento convencional. Se você está falando, por exemplo, de uma quimioterapia, tem uma expectativa de vida X, o paciente adiciona um medicamento mais específico, você quase triplica a expectativa de vida desses pacientes. Então, muitas vezes você tem a entrada desses medicamentos ou muito atrasada ou simplesmente esses medicamentos não estão disponíveis. Quer dizer, eu tenho um plano de saúde vai me dar, ou eu tenho dinheiro, eu compro. No SUS, simplesmente você está condenando pessoas à morte porque o Estado não tem... Esses medicamentos são o quê? São medicamentos importados, são medicamentos muito caros, são medicamentos... Qual é a característica? Uns são e outros não. Você pode falar do trastuzumab, de outros remédios biológicos. Na oncologia, especificamente, a gente tem várias doenças, não só no câncer de mama, que estão com uma defasagem muito grande desses protocolos. Então, assim, o que a Justiça quer, de uma certa forma, e eu não sei se o governo, se o Ministério vai ser sensível a isso, é uma forma também de pressionar, e aí a sociedade tem que estar alinhada com isso, é que essas tabelas sejam atualizadas. Não é aceitável você ter um tratamento em que eu posso fazer por um plano de saúde e há 15 anos é feito no Brasil inteiro e um outro cidadão, você tem um outro tipo de cidadão que não tem acesso a isso. Claro. O que acaba com essa judicialização, o governo tem em parte razão de questionar, porque hoje uma parte significativa do orçamento é dispensado para cobrir essas demandas judiciais. São quase 7 bilhões de reais por ano gasto com essas decisões judiciais. Mas eu vi, não são muitas, são 47 mil ações só, é muito pouco, o Brasil é muito grande. Por outro lado, quando você decide, quando tem uma decisão de um juiz para comprar um medicamento, fornecer um medicamento, e pode ser o colírio daquele paciente com glaucoma, porque, na verdade, o que travou um pouco esse sistema é uma história de um paciente com glaucoma, em que o Estado do Rio questionou o fornecimento de 3 colírios para o paciente. Isso pode desencadear uma reação em cadeia, porque se para esse tipo de processo no Brasil inteiro, claro que o juiz pode, com o relatório médico, dizendo que é urgente, não deixar de dar aquela liminar para que o remédio seja fornecido. Mas isso é perigoso, porque você tem centenas de ações que estão, nesse momento, travadas. As pessoas, claro, estão preocupadas, não é só... Qual é a sua posição? O senhor acha que o governo está certo em... Não. Quer dizer, o STJ eu acho que o STJ está agindo certo corretamente de querer ordenar um pouco Mas essa... você precisava parar? Aí é uma questão jurídica, eu acho que tem esse tipo de brecha. É claro que o Ministério da Saúde, se essas tabelas não estivessem tão defasadas, talvez nem tantos cidadãos estariam procurando a justiça para judicializar. Tem um nível de ineficiência do Ministério da Saúde que não faz prioridade, que não estabelece quais são os remédios importantes, porque não é possível que 47 mil ações sejam paradas. É um assunto complicado porque, por exemplo, você pode, a partir do momento que você tem tabelas mais atualizadas, o governo pode comprar mais e melhor. Você para de comprar certos medicamentos nesse tipo de compra emergencial, em que às vezes... Em vez de comprar você tem 5 mil pacientes com esse glaucoma, então você compra 5 mil colírios. Sim, se você padronizar, eu não posso usar o mesmo colírio para o Brasil inteiro numa tabela de 20 anos atrás. Quer dizer, quando você vai olhar essa tabela, especificamente remédios básicos, ela está muito defasada. Em oncologia, tem realmente em melanoma, em câncer coloretal, em câncer renal, em câncer de mama, tem medicamentos muito importantes, não necessariamente caríssimos, alguns de fato são muito caros, mas o próprio governo podia já ter feito ao longo desses anos um trabalho melhor no sentido de fazer essas diretrizes ficarem mais atualizadas, mais antenadas com o mundo real. A própria Organização Mundial de Saúde tem uma lista básica de medicamentos. Alguns desses medicamentos oncológicos que a gente não tem no SUS estão na lista da OMS, e o Brasil continua dizendo que não é eficaz, não funciona e que o SUS não vai comprar. Se tivesse uma discussão mais ampla da sociedade, a gente ia discutir, claro, o orçamento do SUS
para cobrir tudo isso, e não só dos medicamentos, mas o orçamento da saúde não está alinhado. Quando a gente vai dividir isso por cabeça, né, per capita, a gente tem orçamentos muito inferiores a de países da América Latina. Não estou discutindo um orçamento semelhante a um país europeu. Se a gente comparar com o Chile, com a Argentina, o bolo do dinheiro que o SUS tem para fazer tudo, fazer prevenção, fazer vacina, fazer posto, eu não estou discutindo corrupção, eu não estou discutindo má gestão do dinheiro público. O dinheiro que tem, se fosse brilhantemente usado, que a gente sabe que infelizmente não é, já não daria, é um cobertor muito curto. E isso, então a gente precisa cobrar, o próprio Ministério às vezes não executa o orçamento que estava combinado de executar. Ao longo desses últimos anos, o Conselho Federal de Medicina vem denunciando que mais de 150 bilhões deixaram de ser gastos no orçamento que o Ministério não executou nos últimos 12, 13 anos. Essa ineficiência da gestão. Então, claro que determinado... Mas a gente está gastando muito dinheiro com essas demandas judiciais, tem que parar com isso. Eu até entendo... Contar uma história simples aqui, pode parecer que não é uma urgência, mas tem demandas judiciais que são fora da realidade. Às vezes o cidadão, para ele, pode ser uma demanda importante. Vou dar um exemplo. Um senhor de idade com disfunção erétil. Ele precisa comprar um determinado medicamento para disfunção erétil. Ele vai entrar com uma ação para que o SUS forneça esse tipo de medicamento. Porque o SUS não fornece. Não. Mas, assim, a pergunta é, será que é para fornecer tudo para todo mundo? Obviamente não dá. O orçamento não dá, mesmo em economias ricas. Mas existe esse tipo de demanda? Existe. Então, uma das queixas que o governo muitas vezes... Viagra, é só um na exemplo. Justiça para pedir Viagra? Sim, porque ele diz, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio de disfunção erétil, bom, então isso faz parte da minha saúde psíquica, da minha saúde física, eu tenho lá uma hipertensão crônica e eu tenho uma disfunção erétil por causa do diabetes, da hipertensão, eu preciso desse remédio, eu não tenho dinheiro para comprar, a Defensoria Pública entra com a ação, o juiz muitas vezes na primeira instância dá aquela liminar e o Estado começa a ter que fornecer. Então, existe também o outro lado de você tentar organizar um pouco melhor esse sistema, tentar reduzir essas ações, mas se a gente tivesse diretrizes clínicas atualizadas, essas tabelas de medicação, de diferentes medicamentos estivessem realmente antenadas com, e não estou falando com o mundo ultra desenvolvido, estou simplesmente querendo me comparar com pares até na América Latina. Pois é, como é que outros países da América Latina lidam com situações parecidas? Não, é lógico que a gente tem que comparar assim, o tamanho grande, e o continente e tudo Brasil isso. É uma fábrica, tem fábricas de medicamento, quer dizer, Sim, ele é produtor. E esse é um trabalho que até vai melhorar nos próximos anos. Alguns desses remédios biológicos muito caros em oncologia, alguns deles já estão perdendo patente e aí você pode entrar o que a gente chama de biosimilar. Então, em algumas situações clínicas, o governo pode fazer parcerias com a indústria e, com isso, minimizar esse custo que, de fato, é bastante alto, ele mesmo produzindo esses medicamentos. Só que esse é um dever de casa que ainda é um pouco embrionário, que finalmente começou a ser feito de tempos para cá, mas em alguns países, e mesmo na Europa, biosimilares já é uma realidade. Então, por que a gente não está fazendo isso? Você que andou circulando nesse meio oncológico, você não teve problema nenhum de medicamento, nem que teve... Porque eu tive um tio que tinha que pedir fora do país medicamentos, então era muito complicado. Sim, a gente nem está discutindo medicações importadas que não estão liberadas pela Anvisa. Nós estamos falando de medicações liberadas pela própria Anvisa, pelo próprio Ministério da Saúde, para o cenário do outro cidadão, daquele que tem um seguro-saúde, um plano, que tem uma saúde suplementar para ajudar. Nós estamos discutindo essas demandas, remédios bem simples, como eu falei no início. É uma insulina para aquele menino diabético cuja insulina normal não está funcionando. E aí ele precisa entrar na justiça para conseguir uma bomba de insulina. É uma criança que tem uma doença genética que precisa de um remédio especial. E que existe o remédio. E que não está contemplado porque não está na lista. E tem que entrar na justiça para conseguir. Então a primeira coisa é refazer, atualizar todas as listas possíveis. Porque o Brasil tem umas coisas bem estranhas, né? A gente tem diretrizes clínicas muito atualizadas e super antenadas em doenças como AIDS. A gente sempre é um exemplo, sabe, os remédios mais modernos são disponibilizados para o SUS, isso é usado como um exemplo de sucesso ao longo de décadas e até de um impacto econômico importante, mas que se traduz num benefício para a população de qualidade de vida e é inequívoco. E isso é uma política de Estado, não é uma política de governo. Hepatite, a gente está com diretrizes muito atualizadas. Doenças reumáticas não são nem doenças curáveis, mas você tem remédios pelo SUS hoje para artrite reumatoide que muito país rico não dá. E esse mesmo país penaliza, às vezes, os cidadãos
com doenças oncológicas, como vários tipos de câncer, por que a gente não tem uma política de Estado que também coloque o paciente oncológico nesse mesmo patamar? E essas doenças básicas? Quando você olha a tabela de medicamentos, essa de 2009, me lembra, a gente estava conversando com colegas da faculdade num grupo desses de WhatsApp, lembra as tabelas dos remédios que a gente tinha na farmácia do Hospital Universitário do Fundão há 25 anos atrás. Caramba. Nós estamos em 2017, o século já mudou. Eu não posso querer tratar depressão, glaucoma, epilepsia, hipertensão e doenças cardíacas com os mesmos remédios da década de 90. Eles continuam funcionando para muita gente, mas as pessoas precisam, às vezes, de outros tratamentos. E esses casos mais graves, por exemplo, desse trastuzumab, que é para já um câncer metastático de câncer de mama, essas pacientes, elas vão morrer? Bom, sabendo disso? Hoje, infelizmente, é muito dura essa realidade, mas assim, a gente começou a usar esse medicamento lá no final dos anos 90, entre 99 e 2000, para doença avançada. Depois, em 2005, ele começou a ser usado em doença mais inicial. E a gente passou, o SUS incorporou para algumas pacientes o trastuzumab em 2013. Esse retardo de 8 anos pode ter provocado realmente a morte de muitas brasileiras. E na doença avançada, mesmo que não seja uma doença curável, você tem mulheres fazendo trastuzumab com uma qualidade de vida, inclusive produzindo, são pessoas ativas, não estão aposentadas. Sem dúvida não é barato. Tá. Mas, de novo, se você tivesse negociado com a indústria de uma forma mais dura, feito parcerias público-privadas... Sobretudo que é um câncer que atinge muita mulher. Transferir tecnologia, por que o governo, às vezes, é tão duro com a indústria farmacêutica na negociação de um remédio para a AIDS e não faz esse mesmo trabalho na oncologia? Poderia ter reduzido já. E depois, mesmo que tivesse dúvidas sobre eficácias de certos protocolos, pelo menos a cesta básica, como a gente comentou, tem remédios que a OMS considera assim, essenciais para a saúde do ser humano. E nesses últimos anos, o governo brasileiro diz que esses remédios não funcionam. O que não é, obviamente, aceitável. Eu vou lhe perguntar mais tarde, agora eu queria começar um pouquinho com o Rui, o que nós podemos fazer em relação a uma atitude como essa do governo? Que tipo de pressão que a sociedade pode eu represento aqui hoje a FEMAMA. A FEMAMA é uma federação de instituições filantrópicas. Nós somos instituições no Brasil inteiro. São 62 ONGs, né? Que lutam pela saúde da mama e o objetivo primário assim, é reduzir a mortalidade do câncer de mama no Brasil, que é mais alto do que de países desenvolvidos. Claro que essa não é uma causa só do câncer de mama, porque esses remédios, muitas dessas ações são para remédios do dia a dia, como eu comentei. Mas a população tem que saber que existe hoje um hiato brutal entre a medicina que é praticada, não nos supercentros médicos caríssimos, mas mesmo em locais básicos você tem uma medicina e, infelizmente, o paciente do SUS está com acesso restrito. A população tem que saber, tem que cobrar do gestor. A sociedade tem que entender que talvez o orçamento da saúde tenha que ser revisto. Como é que vai fazer isso com cobertor curto, crise econômica e tudo isso? Bom, a sociedade tem que falar sobre isso. Não dá para a gente aceitar o orçamento inferior ao da Argentina, inferior ao do Chile e de outros países da América Latina. Deixa as pessoas aí não vai ter dinheiro nem para vacina daqui a pouco. É isso mesmo. Bom, só para avisar vocês que estamos no Facebook. Vocês podem se manifestar, é isso mesmo, né, isso, Camila? estamos ao vivo, normalizamos no Facebook. Pode mandar seus comentários. Maravilha. Rui Castro, você está com 8 programas gravados. Só para interferir nessa coisa, essa é uma realidade chocante, é impressionante isso que você está falando. Eu tive 2 cânceres, um deles brabérrimo, né? Eu até me envergonho, né, de ter tido tratamento e poder comprar os remédios, né? A gente acaba com vergonha. Eu sou o cara mais medicado do Brasil, né? Eu tomo 10 remédios por dia. A tal ponto que eu estou outro dia na rua, me para na rua um veterano de Ipanema, né? Que certamente me conhece do passado, né? Vem perguntar, e aí, Rui, isso 3 horas da tarde, tá voltando do botequim? Eu falei, não, estou voltando da farmácia. Que é a realidade de pessoas da minha condição. Só que você pode comprar os remédios, são remédios caríssimos, Rui? Não necessariamente, mas é tanto remédio que, de repente, você tem que trabalhar horas extras para comprar remédio. Né? Caramba. Mas em relação aos seus programas sobre Bossa Nova aqui na TV? Pois é, começamos aqui na Rádio MEC, neste domingo, às 8 da noite, uma série de 8 programas sobre Bossa Nova, chamada A Onda que se Ergueu no Mar. O seu caso de amor com a Bossa Nova, né? No caso, o caso do ouvinte, mas é o seu também, tenho certeza. E serão 8 programas
com 14, 15 músicas em cada uma, que você vai poder, ao longo de 8 semanas, 8 domingos, você vai poder ter uma história musical da Bossa Nova. Você vai seguir mais ou menos pela ordem e pelos temas, né, o desenvolvimento de um patrimônio musical do Brasil extraordinário, né? Eu achei que a ideia, estava conversando com o Thiago Rigoto agora, a ideia é muito esperta, ou seja, você tem um livro que é essa onda que... Onda que se ergueu no mar. Que se ergueu no mar, que tem a ver com Bossa Nova. Tem rádio MEC, tem Rádio Cultura, todos interessados, entendeu? Tem você, que é jornalista, que tem uma senhora discoteca. E aí, disso tudo, você relança o livro, 8 programas, ainda brinda o ouvinte com pérolas raríssimas desse canção. Isso é que é bacana. Agora, como é que foi essa ideia de você voltar a ser jornalista de rádio? No ano passado, nós fizemos uma série de 6 programas em cima do meu livro A Noite do Meu Bem, que era uma história do samba-canção, né? E aí me bateu de novo aquela coisa do rádio, né? O rádio é maravilhoso, né? Eu acordo ouvindo rádio, eu vou, sabe, em qualquer momento que eu puder passar perto de um rádio, você clica, você tem a notícia na hora ali, né, ou coisa parecida, ou seja, é um veículo histórico no Brasil, né? O rádio, certamente, na história do Brasil, foi um grande fator de integração nacional, né? E não é só da Rádio Nacional em diante, não, de antes da Rádio Nacional, né? As pessoas esquecem que antes da Rádio Nacional houve uma rádio importantíssima, que foi a Rádio Marinho Veiga, né? Que, na verdade, foi quem inaugurou todas as práticas que depois ficariam famosas com a Rádio Nacional. Então, quer dizer, desde 1930, o Brasil viveu muito em função do rádio, que depois já acabou sendo superado por outras mídias, mas, de repente, voltou agora, porque o rádio é muito confortável, né? Você não precisa fazer nada enquanto ouve rádio, você pode fazer tudo enquanto ouve rádio, né? Então, quer dizer, de repente, você tem uma oportunidade, como eu tive, né, de fazer uma série de programas com total liberdade, né, podendo selecionar como repertório musical gravações que ou não tocam no rádio há mais de 50 anos, isso ou que eu queria. Nunca foram tocadas. São essas pérolas que eu queria que você falasse, mas deixa eu ir para o intervalo primeiro. A gente volta já com Sem Censura, que a gente tem que fazer um intervalo. Estamos com o Sem Censura de hoje falando de teatro, de música, de Luiz Essa, de rádio, de literatura e até de medicina. Deixa eu perguntar para a Camila se nós temos comentários e perguntas. Temos sim. Separei 2 aqui, Vera. O primeiro é da Priscila Fortes. Ela comenta: Dr. Gilberto Amorim, parabéns. Brilhante explanação sobre a realidade da saúde oncológica no Brasil. O Peter Tavares, ele comentou: não é uma questão de ineficiência, pois a Conitec tem um trabalho muito importante acerca da inclusão de novos medicamentos. E complementa: o problema é a pressão da indústria farmacêutica para o Ministério da Saúde incluir qualquer tipo de fármaco sem análise. São essas É isso mesmo? Sim, é claro que isso existe, né? Se a gente disser que isso não existe, isso existe no mundo inteiro. O que é Conitec? Conitec é uma comissão que foi criada e, aliás, foi uma boa iniciativa, a justiça já feita. Antigamente, quando você tinha alguma demanda de algum tratamento, não necessariamente remédio, podia ser um novo tipo de prótese, alguma coisa que você queria que fosse incorporado no SUS, essa incorporação era completamente caótica e não tinha um fluxo definido. Foi criada uma Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica. Essa Conitec, ela vem, ao longo desses anos, servindo como uma espécie de balizador, de freio, não um freio no sentido ruim da palavra, porque, de fato, você tem que passar por uma análise crítica de eficácia, segurança, o impacto econômico dessas intervenções. É claro que a gente defende uma Conitec mais forte do que ela é hoje, com um corpo técnico ainda mais qualificado. Existem modelos internacionais que podem servir de base. Na Inglaterra existe um grupo muito forte que realmente, assim, como lá tem uma medicina pública de excelência, mas tem por trás do governo um grupo muito forte, assim, tentando equilibrar essa coisa, a pressão da indústria farmacêutica, as demandas às vezes exageradas, mas essas tabelas, elas não estão só, alguns desses tratamentos não passam pela Conitec, porque nós estamos discutindo aqui
atenção básica. E a atenção básica não passa pela Conitec. Claro, se um determinado tratamento, por exemplo, a própria Conitec, recentemente avaliou novamente a incorporação do trastuzumab no câncer metastático. E a gente está otimista de que seja liberado pelo governo essa aprovação para que seja incorporado no ano que vem. Só que essa demanda já foi rejeitada outras vezes. E a despeito de toda a questão da eficácia e de segurança atestada no mundo inteiro. Ok, maravilha. A gente vai agora a Brasília, diretamente, ver quais são as principais atrações do país na agenda cultural com a nossa repórter Karina Cardoso. Vamos lá, Karina. Olá, olha eu aqui de novo com mais uma agenda de cultura. Bom, e já que eu tô em Brasília, deixa eu falar de um evento que acontece aqui amanhã e que marca um belo reencontro. Depois de 17 anos, os Novos Baianos estão em turnê com o show Acabou Chorare. Os Novos Baianos se encontram. Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão relembram os clássicos que foram sucesso nos anos 70 e mostram por que a banda fez história na música brasileira. Em São Paulo, o cantor e compositor Milton Nascimento apresenta o show da turnê Semente da Terra, que estreou em Belo Horizonte no começo do ano. No repertório, músicas que marcaram a carreira do artista, com enfoque na política e no social. E a gente continua falando de música, só que agora música com teatro. Diferente o samba fica. Está em cartaz no Rio de Janeiro o espetáculo A Cuíca do Laurindo, que protagoniza a vida do sambista carioca Laurindo, personagem criado por Noel Rosa e citado por outros importantes compositores nos anos 30 e 40. A montagem tem direção de Sidney Cruz, direção musical de Luiz Barcelos e texto de Rodrigo Alzuguir. Bom, minha gente, para fechar nossa agenda de cultura, deixa eu falar de um programa que acabou de estrear aqui na TV Brasil. É o Curta em Cena, que vai ao ar toda terça-feira e que traz curtas-metragens nacionais com espaço para debate. No próximo programa, você confere Negros de Cedro, de Manfredo Caldas. O filme conta a história do povo do Quilombo de Cedro e a disputa por espaço com o agronegócio. Neste episódio, a jornalista Tâmara Freire conversa com o cineasta e professor Joel Zito Araújo. Os remanescentes, porém, expressam seu apego ao lugar num linguajar curioso. Aqui é um lugar muito covarde. Graças a Deus. Muito mesmo. Voltamos no meio do filme. Olha só, Rui, vamos lá voltar o programa. Tem um programa da rádio do Instituto Moreira Salles que é maravilhoso, que é sobre Pixinguinha. São 10 programas que eles fizeram. Aí eu fiquei imaginando que o seu devia ser um pouco na linha. Ou seja, quem é que faz o texto do programa? Heloísa Seixas e Júlia Romeu. Ok, elas fazem o texto, você vem e grava. Eu e a Heloísa escolhemos as músicas, né? Quer dizer, nós temos aí um total de 8 programas, com 15 músicas, dá 120 músicas. Maravilha. A gente ouviu umas 200, né? Para escolher essas 120. Na sua casa, que você tem tudo em casa. Tem tudo em casa. Eu não confio mais no meu próprio gosto, nem na minha própria... Por excesso de informação. Então eu preciso até de que uma outra pessoa, no caso a Heloísa, né, quer dizer, discutir com ela e ela me dá a opinião dela sobre, não, isso aqui eu acho que é menos, eu não conhecia essa outra até eu conheço, tá manjado, coisa parecida. Então a gente estabelece quais são, eu falo sobre as músicas, dou mais ou menos umas dicas sobre o que tem de interessante nessa ou naquela, ela vai com a Júlia e as duas escrevem os textos, e aí depois eu venho e leio o programa. Tá. Ou seja, é uma delícia de fazer, entendeu? É bom até para fazer, né? Isso é que é a característica do rádio, né, Rui? O rádio tem essa... Você fica gostando de fazer aquilo. O prazer que a gente tem em ouvir é muito similar ao que a gente tem de fazer. Pois é. Agora, conta das características das músicas. Por exemplo, o Pato com João Gilberto. Pois é, olha, aí você vai perguntar, mas alguém precisa continuar ouvindo o Pato com João Gilberto?
já tocou, ele já gravou o Pato 10 vezes ou mais. Mas essa é uma gravação do Pato que ele fez na casa de um amigo dele, que é o Chico Pereira, um fotógrafo da época que gostava de gravar. Então é um pato doméstico, digamos assim, em que ele faz uma série de firulas de conjunto vocal, né? E que ele nunca fez na hora de gravar o pato a sério, né? Para o disco, ele se contém. Mas não, ele relaxado, entre amigos, em 1959, né? Ele muito mais jovem, ele fazia aquelas firulas todas de conjunto vocal. Então você tem isso, tem uma gravação da Elza Soares, com o Wilson das Neves, né? Só um dueto, voz e bateria, que é inacreditável, né? O teto vai desabar na casa do ouvinte, né? De tão espetacular que é. Tem a gravação de você... tem uma aquela quantidade... do Tom, quer ver? Aquela do um cantinho, um violão. Exatamente, é o Corcovado, né? O cantinho e o violão, só que a letra original não dizia isso. Dizia um cigarro e um violão. E que o João Gilberto, não é essa ele história? Ele não quis, pois é. Ele dizia, Tom, cigarro não é legal, vamos fazer o cantinho. Né? Então, mas a Lana Bittencourt, que gravou primeiro, gravou um cigarro e um violão. Né? Outra gravação impressionante é do Samba do Avião, com Calbi Peixoto. É a gravação original do Samba do Avião, ou seja, foi o primeiro a gravar Samba do Avião, foi o Calbi Peixoto. E é ele com uma orquestra de 20 metais, uma coisa pesada dessa, né? E ele tem voz para levar 20 instrumentos com ele, claro. Aí você ouvindo aquilo, você se dá conta de que o Samba do Avião, originalmente, era um samba exaltação. Ou seja, não era uma bossa nova, era um samba exaltação. Né? E o que, de repente, aí você se lembra que o Tom era grande amigo do rei do samba exaltação, que era o Ari Barroso, né? Era um amigo, admirador, então está explicado. Né? Ou seja, tem uma série tem muitas gravações inéditas ou então originais, ou, como eu disse, nunca tocadas no rádio. Né? Teve alguma que você disse assim, nossa, isso daqui é tão bom, nem me lembrava disso? Olha, eu não me lembrava, não é bem o caso, porque eu ouço porque muitas você coisas, ouve né? isso o tempo inteiro? O tempo todo, né? Quando eu não ouço no disco, eu toco aqui também o dia todo. Né? Mas um programa que realmente me deixou muito empolgado foi o programa mais instrumental, que é o Samba Lance e o Samba Jazz, né? Porque ali você tem as grandes faixas instrumentais, aqueles grandes músicos, principalmente carioca dos anos 60, né? Raul de Souza, o Meirelles, né? O Cipó, o Maurílio, o trompetista, e tudo, né? O Tenório Júnior, Paulo Moura, Milton Banana. E esses músicos fizeram uma série de gravações na primeira metade dos anos 60, e que havia clima para isso, havia mercado para isso, todas as gravadoras fizeram grandes discos instrumentais de samba jazz, que é um gênero que foi tornado possível pela bossa nova. Né? É uma coisa assim, pesada, né, musicalmente falando, com um clima assim, meio de gafieira, improvisações jazzísticas e grandes músicos interpretando. Eu sempre achei que a música instrumental brasileira daquela época, dos anos 60, foi tranquilamente a melhor música popular do mundo. Eu conheço bastante, né, o que se fazia lá fora, estava acompanhando. Não tinha nada melhor do que aquilo. Né? Esse processo foi interrompido no Brasil em 66, quando veio o Iê, aquelas outras coisas. O mercado brasileiro é monotemático, aparece uma coisa nova, não pode ter mais do que tinha antes, tem que ser só aquilo. Né? Então, com isso, cortou-se um processo musical brasileiro fabuloso, como outros no passado já foram cortados também. Né? Então é espetacular você poder fazer um programa com esse tipo de repertório. E aí você põe o quê? Você põe o João Donato, põe todo mundo? Não, o Donato já está em outros programas. Inclusive tem uma faixa dele tocando trombone, né? No programa das raridades, né? Mas é o Edson Machado, é o Raul de Souza, é o Paulo Moura, é o Meirelles. Como você conhece muito música americana, você pôde bem ver o que era de boa qualidade nessa coisa, porque tem muito a ver, não tem não? Olha, a presença da música americana é um pouco valorizada demais, né? A bossa nova é absolutamente brasileira, a bossa nova é o samba, né? E aí, por exemplo, você vê, tem o famoso samba Pra Que Discutir com Madame, né, que hoje todos conhecem, João Gilberto gravou há mais de 30, 20 anos, mas esse é um samba de 1945, por um compositor chamado Jané de Almeida. Como é que é? Eu não me lembro. Não me faça cantar, pelo amor de Deus. Por que não? Faça tudo menos cantar. Diogo, você conhece? Enfim, eu não conheço. Essa música? Para que discutir com a Madame? Bom, vão conhecer. Aí, quando tocar, vão conhecer.
Aí tá lá, eu estou apresentando a gravação do próprio Jané de Almeida. Tá. Né? Aí você vê, é exatamente igual ao João Gilberto. Só o ritmo que é um pouquinho diferente, não é tão moderno, mas é a mesma maneira de cantar, o mesmo tipo de voz, é tudo igual. Você pensa que é o João Gilberto cantando em 1945. Então, quer dizer, a Bossa Nova a Bossa Nova, na verdade, é apenas uma continuação dos sambas de bossa que o Brasil produziu desde 1929, pelo menos, né? E que o João Gilberto até gravou muito, né? Gravou Doralice, Bolinha de Papel e tudo mais. Eu estou apresentando, aliás, no programa número 1, que vai ao ar nesse domingo, as gravações originais desses sambas que o João Gilberto regravou, pelos Anjos do Inferno, pelo Silvio Caldas, pelo Orlando os que Silva, lançaram, né? Para você ver, na verdade, então é isso, que a Bossa Nova é apenas, ela é o samba de bossa, que sempre foi feito nos anos 30, 40 e 50, e que com o tempo, evidentemente, começa a apresentar um certo desgaste. Veio o João Gilberto e transformou aquilo numa bossa nova. Nova. Né? Literalmente. Literalmente. Outra coisa que você fala são das cantoras. Você fala que as cantoras morrem muito cedo. Nós perdemos muitas cantoras fabulosas, né, com menos de 40 anos, né? A Silvinha Telles, a Nara Leão, Maísa, Elis Regina, que morreu com 36. É impressionante, né? Quer dizer, como é que uma música popular perde artistas desse calibre, desse quilate, tão jovens, e continua, né? São 8 programas, todos têm a ver com o teu livro? Qual é a ligação com o livro? Não necessariamente, teria mais a ver até com um livro chamado Chega de Saudade, que saiu também, agora uma nova edição, ano passado. É o tema da Bossa Nova, quer dizer, o que é a onda que se ergueu no mar? Mas você está relançando o livro junto, não está? Estou relançando o livro junto com a capa nova, os 5 capítulos inéditos e tudo mais. Tá. A onda que se ergueu no mar é um trecho da letra do Wave, do Tom, né? Agora eu já sei, da onda que se ergueu no mar, aquela coisa, né? Que, aliás, é o prefixo do programa, em outra gravação raríssima, que são os Cariocas, conjunto vocal, só que enxertados pelo Lúcio Alves. Né? Que lindo, deve ser. Essa gravação saiu apenas num compacto na época, nunca saiu em LP, e é uma coisa extraordinária. Vai ser ouvida no decorrer de todo o programa e de todos os programas, e no último programa vamos dar ela completa, do começo ao fim. Eu soube que o seu cachê foi milionário. Deve ter sido. Ele ganhou 0, foi a parceria que o Rui fez com... Quase um dever cívico. Olha, algumas coisas eu não sei como é que eu pagaria para fazer, se puder. Isso não é nada profissional, evidentemente, né? Mas é muito bom você fazer exatamente aquilo que você gosta, né? Não, eu tenho a sensação que foi o começo de um longo caso de amor que você vai continuar produzindo, porque você ficou inventando a vinheta do programa, não sei o quê. Você não vai aguentar, você vai continuar. Mas isso é uma coisa intolerável, essa mania de querer dar palpite em tudo, entendeu? E não é só no rádio, não, é também nos livros, né? Dar palpite na capa, na orelha, na quarta capa, sabe? Até no release, né? Aliás, qual é o próximo livro? Apesar do teu link, você dizia que você está muito velho para escrever biografias, é verdade? Você disse isso mesmo? Isso, a biografia é um mergulho, é uma coisa difícil de fazer. Você se casa com o personagem, né? Leva anos fazendo e você é casado com aquele personagem. Eu fui casado com o Nelson Rodrigues, casado com o Garrincha e casado com a Carmen Miranda. Durante o Nelson Rodrigues, 2 anos, o Garrincha, 3, a Carmen, 5. Você passa o dia inteiro em função do personagem, só pensa nele, só lê sobre ele, só conversa sobre ele, só entrevista gente sobre ele, só faz tudo em função dele. Chega no final do dia, você vai dormir, nada mais importante aconteceu do que o personagem, você sonha com o personagem. Não, uma vez eu perguntei para você se você tinha ciúmes da Carmen Miranda, e você disse, claro que sinto muito ciúme quando ela faz aquelas besteiras. Não, quando ela namorava os caras, tinha morrido de ciúme, claro. Mas exatamente, mas aí eu sonhei com o Garrincha, sonhei com o Nelson Rodrigues, não tem graça nenhuma. Mas sonhar com a Carmen Miranda, muito melhor. Cara, sobretudo, né? Maravilhosa Carmen. Enfim... Eu queria bem que você continuasse escrevendo suas biografias, porque elas nos proporcionam mas veja bem, a biografia é uma coisa. Você pode fazer livros de reconstituição histórica, que são voos rasantes sobre uma época, né, da cultura brasileira. Então eu fiz A Noite do Meu Bem, que é esse voo rasante sobre o Rio dos anos 40 e 50, né, da noite do Rio. E estou fazendo agora um outro para sair daqui a 2 anos, já posso anunciar aqui em primeira mão. É um livro sobre o Rio dos anos 20. Ah, que legal. Vou levar 3 anos fazendo, pelo menos, mas espero que ele saia no final de 2019
E é um livro abrangendo tudo, né, da época, né? Mais do que só música, mais do que só... Literatura, comportamento, sexo, cara, arquitetura, modernismo, aquelas política, coisas todas. Aquele... Tudo aquilo. O modernismo do Rio, né, que já era moderno, antes do modernismo de lá, né? Não vamos falar mal de São Paulo. Não estou falando mal, estou falando que lá é moderno, lá tinha o modernismo. Aqui já era moderno. Isso não sei o que falo, isso aí os estudiosos sabem. Ok, maravilha. E você sai totalmente do Rio de Janeiro, totalmente da Bossa Nova, e você mergulha na Rússia, em Antonin Artaud, em Bertolt Brecht. Você está na Europa total, né? Total. E o assunto é seríssimo. Muito. Infelizmente, eu continuo falando sobre isso. Não gostaria, como artista, falar sobre miséria, pobreza ou alcoolismo, mas como artista, é a minha missão. Não, eu adorei, porque a gente, o que todo produtor de teatro, o que o ator de teatro deseja, a não ser levar o público ao teatro. Sim. Então, no release de vocês, você e da Viviane, tem assim, nós falamos sobre miséria, sobre alcoolismo, sobre violência, sobre coisas mas de uma forma muito leve. Não dá para assistir. Não se preocupem, vocês não vão ficar chocados, vocês não vão ficar revoltados, dá para assistir numa boa, é isso? Sim. A gente consegue trazer a concepção do espetáculo, é uma taberna, nós procuramos, na medida do possível, construir uma taberna final do século XIX mesmo, né? Bem próximo ali do Dostoiévski, que é o ponto de partida do meu trabalho. Maravilha. Deixa eu ir para o intervalo, a gente continua voltando, porque essa ideia da taberna é muito boa. Maravilha. A gente vai para o intervalo, sem censura, volta, mas vai ser o último bloco, hein? Atenção, até já. Nós voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de música, de teatro, de literatura, de medicamentos até. Camila, temos perguntas? Temos comentários. A Luciana Lira Campos, ela comentou, Rui é ótimo. E a Cláudia Colares simplesmente mandou a hashtag, canta Rui. Ele vai... Canta, Rui? Não. Não nem pedra de víspora. Olha só, é porque a gente vai ficar sem saber qual é a música. Vocês sabem qual é essa? Pra que falar mal da madame? Não. Aí, que situação você está pondo a gente? Olha, pode ir pensando, pensa bem, até o Facebook a gente... Agora, nós estamos aqui com a peça do Yashar Zambouzi, que é Para Onde Ir, que está reestreando. Agora me dá o serviço. Tá. Essa é a terceira temporada. A gente reestreia dia 7 de julho, no Glaucio Rocha, bem em frente ao Teatro Carioca. Desculpe, o Metrô Carioca. Metrô Carioca. De sexta a domingo, sempre às 19 horas. Dia 7 até 23 de julho. São Maravilha. 3 semanas. Nós temos um VT. Você mandou um VT, eu queria passar para a gente ver um pouco o clima dessa taberna russa aí. Ótimo. Vamos lá, Daniel. Já lhe aconteceu ter de pedir dinheiro emprestado, mas sem qualquer esperança? Porque não trabalho? E por acaso não me dói o coração para eu estar rastejando em vão? Há coisa de um ano atrás eu procurei minha filha e pedi a ela dinheiro para beber. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. E se a condenação realmente for eterna? Um homem que quer mutilar-se está condenado, não é assim? Acredito-me no inferno, logo estou nele. Mas o inferno nada pode quando os pagãos é a vida. Mais tarde as delícias da condenação serão mais profundas. Que as leis humanas me precipitem no nada. Ah, cala a boca, cala a boca. A miséria que é defeito. O combate espiritual é tão brutal quanto a batalha dos homens. Você está em cena o tempo inteiro, é um monólogo, né? Monólogo de 50 a 55 minutos. E você está bêbado... Alcoólatra. Você é um alcoólatra. Uhum. Ele é um personagem que eu tirei do Crime e Castigo de Dostoiévski, o Marmeladov, que é o meu ponto de partida. E é um grande monólogo que ele tem com o herói da novela, o Raskolnikov. Uhum. Eu tinha ali meia hora de monólogo, falei, preciso ter mais interlocuções para poder criar um bastfonte mais profundo mesmo, um abismo da alma humana. Encontrei no Rimbaud. No Arthur Rimbaud, uma temporada no inferno. Extraí o que tinha ali
condizente com o que eu queria falar sobre miséria, sobre o alcoolismo. O próprio Rimbaud mesmo, com 18 anos de idade, estava nessa situação. O que tinha de versos numa temporada no Inferno, eu trouxe para poder dialogar junto com o meu Marmeladov. Trouxe também Brecht, também, né, algum poema do Brecht na sua juventude, para poder coadunar com o meu argumento, né, desse espetáculo. Você que fez o texto e você deve ter adorado fazer esse texto. Eu adorei. Graças a Deus as críticas foram muitíssimo generosas quanto a isso. A Viviane, que é a diretora, é sua mulher. É a primeira vez que ela está dirigindo? A Viviane acabou de fazer a pós-graduação dela em direção. Ela é atriz também, diretora, produtora. Vocês trabalham muito juntos, não trabalham? Já. A gente já fez um espetáculo 5 temporadas no Rio, chamado Blackbird. Ficamos em encantados 5 temporadas, né? Que falava sobre pedofilia. Então, a gente está sempre envolvendo com temas assim bem espinhosos mesmo, né? Da nossa, eu chamaria de patologias sociais, né? Então, trabalhamos com a pedofilia, agora a gente está trabalhando com a miséria, né? Porque o Dostoiévski é genial, é o meu autor de cabeceira, eu já reli toda a obra dele, já há 15 anos eu pesquiso Dostoiévski, tem uma tetralogia Dostoiévski que traz também os 4 grandes romances da sua fase pós-siberiana, que é chamado, né, pelos historiadores, que é Crime e Castigo, Os Demônios, o Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. E o Crime e Castigo é o meu primeiro empreendimento nesse sentido, né? Trazendo esse personagem Marmeladov para falar sobre miséria, o alto índice de desemprego no nosso país. Ele é um alcoólatra que perde o emprego, volta a trabalhar, perde novamente por conta aí, cai mais uma vez, e aí não sai mais do vício, do alcoolismo, e não consegue voltar mais. É um personagem absolutamente lúcido. Você transformou o teatro numa taberna? Isso, a concepção cênica é uma taberna. O público chega... Quer dizer, não tem mais plateia, você tirou isso. Não tem plateia. A plateia já está dentro. Tá. Ela não é só espectadora, mas ela é testemunha e também a minha interlocutora, porque eu acabo conversando com vários. Claro, como se você estivesse num bar realmente. Exatamente. Aquele boteco, final de noite de bar que você acaba abordando as pessoas. E de repente você dá cachaça para os outros? Ou... Tem na entrada, sim. A gente oferece uma cachaçinha, beba com moderação, claro. E também um belo café, e fica a critério do cliente, espectador cliente, em adentrar a nossa taberna e se aventurar na condição humana, através do Marmeladov, que é o nosso personagem. Maravilha. A gente vai continuar conversando depois no Facebook. Deixa eu conversar um pouquinho com o Diogo. O seu disco é um disco muito bonito. O Luiz Essa, você não conheceu porque você é muito jovem. Não conheci. Conheci só a música do Luiz. O Luiz, pessoalmente, não conheci. A capa do seu disco, eu estava comentando com você no intervalo, ela é de uma beleza, essa fotografia. Ela é muito bonita, então dá muita vontade de você ver o que tem dentro do disco. Ah, que bom. Aproveito para falar que a capa é do Paulinho Camarão, que a foto gentilmente cedeu para gente, para poder usar. A Fernanda Kinderê, que é mulher, que é viúva do Luiz Essa e que é produtora do disco, ela está dizendo que é você o personagemzinho, mas não é não, isso é uma brincadeira que ela fez. Né? Conta um pouquinho para gente como é que é a sua história de piano. Então, eu comecei a estudar piano novo, né? Acho que os pianistas em geral começam a estudar novo, né? E aí eu sou de Barra do Piraí, que é o interior do Rio, e eu vim pro Rio de Janeiro para estudar no Conservatório Brasileiro de Música, que é onde eu fiz a minha graduação em música, em piano, erudito. E aí foi nessa graduação que eu conheci um professor, que é o professor Roberto Alves, que estava me dando aula de piano popular na época, porque eu cheguei no Rio e conhecia toda essa música popular, porque minha mãe escutava muito, ouvia muito, mas eu não tocava, eu tocava piano erudito. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu falei, bem, estou no Rio, agora eu quero conhecer de perto. E aí o Roberto foi estudar com ele, e aí foi que eu conheci o Luizinho Essa. Eu não conheci o Luiz. Foi ele que te apresentou? Porque ele foi aluno... Os discos do Tambaqui. Porque ele foi aluno do Luiz Essa. Começou no piano erudito. No piano erudito, Ele foi aluno do Luiz Essa. Ele foi... Alves. Porque o Luizinho deu aula? Deu, o Luizinho tem muitos alunos. Ah, tá. Então aí de piano erudito? Não, de piano popular, né? De piano popular, de harmonia... Deve ter dado de piano erudito também, aí eu não sei. Jovem, sim, sem dúvida. E aí eu conheci ele aí, foi assim que eu conheci o Luizinho, eu devia ter uns 19 anos, eu não conhecia, né? Já era um pianista, mas não conhecia. Porque tem uma defasagem nesse ensino da música brasileira, eu sempre costumo dizer, né? Não é assim uma crítica, de certa forma, uma crítica construtiva, é que a gente aprende música, mas não aprende a nossa música, né?
até mesmo nas nossas universidades, o ensino de música brasileira é bem pequeno. Então, a gente vai conhecendo a música brasileira assim. Até estive tocando num congresso de música popular recentemente, primeiro congresso, estamos em 2017, foi o primeiro congresso de música popular numa pós-graduação numa cidade de música brasileira. Pelo menos era esse o nome Eu tinha a sensação que a Unirio estava dando uma atenção especial ao choro, eles gostam bem eles dão. de... E você mora em Brasília, que é a nossa cidade musical por excelência. Então, eu conheci o Luizinho quando cheguei no Rio. Brasília tem... Começa com Renato Russo, você tem grupos de rock incríveis. Pergunta continua você é mais carioca do que os cariocas. O Rui é mais carioca que os cariocas. Eu não ligo pro Rui mais por causa disso. Uma piada. Já conseguiu falar mal de São Paulo e de Brasília agora. Eu falei mal de São Paulo, falei que lá era modernista, aqui era moderno. É diferente. Agora essa pergunta. Pergunta para ele se Brasília não é maravilhoso em termos de música. Brasília é bom por conta do Clube do Choro, né? E tem revelado grandes músicos, eu diria, né? Acho que o maior deles da atualidade talvez seja o Hamlet de Holanda. Toco. Olha só, vamos mostrar para o Rui que Barra do Piraí produz ótimo. Ele sabe disso, eu sei, Barra do Piraí. Barra do Piraí é Rio, né, Rui? Aí não vale. Estive lá há 2 anos. Eu queria que você tocasse um pouquinho, depois a gente conversa mais um pouco. O que você vai tocar? Então eu vou tocar uma do Luiz, então. Maravilha, porque esse disco é só composição do Luiz essa? Só do Luiz e uma brincadeira que eu fiz no piano, né? que é uma homenagem pro Luiz. E essa agora que você vai tocar? Eu vou tocar então Melancolia. Tá. Que foi um e aí, choro do se sobrar um tempinho, você emenda com Alegria de Viver, é isso? Isso, eu toco depois. Toco as duas. Porque ele tem qual é a preferida dele? Qual que você prefere? Alegria de Viver. Então vou tocar Alegria de Viver. Então toca Alegria de Viver, que também é muito linda. Tá bom. Vai lá. Bom, deixa eu agradecer então ao Gilberto, ao Yasha, ao Rui e ao próprio Diogo, a vocês que estão em casa. A gente vai ficar agora com o programa Cenário Econômico do Adalberto Piotto. Mas o Sem Censura vai para o Facebook só, tá? Vamos lá. Segunda-feira, 5 horas da tarde, hein? Ana. Alegria de Viver. Não, agora toca Melancolia. Muito bom, né? Mistura de piano com marimba. Tá um pouquinho alto. Vamos da próxima, mais uma? Vamos lá, que a gente agora já está no Facebook, não está? Ainda não, estamos Ainda na não? TV ainda. Ainda estamos sem censura. Vai, toca.